Você já percebeu como um pensamento negativo pode estragar um dia inteiro? É impressionante como a nossa mente tem poder. E é justamente por isso que existe um conselho antigo, direto e extremamente atual em Romanos 12:2. O texto diz que a verdadeira mudança começa quando deixamos de nos conformar com os padrões destrutivos e renovamos a mente. E dessa ideia simples, tiramos 3 atitudes que podem transformar qualquer vida. E a terceira é a mais importante. Primeiro, questione seus pensamentos. Não acredite automaticamente em tudo que sua mente produz. Pensamentos não são ordens, são sugestões e você decide quais aceitar. Segundo, substitua o que te puxa para baixo. Renovar a mente é trocar medo por clareza, comparação por propósito, preocupação por direção. É um treino diário, mas completamente possível. Terceiro e o mais importante, mude de dentro para fora. Quando a mente muda, as escolhas mudam. E quando as escolhas mudam, a vida acompanha. Paulo chama isso de transformação. E ela começa silenciosa, lá dentro. Romanos 12:2 resume tudo. Mude a mente e a vida muda junto. Muita gente procura religião, mas talvez o que falte não seja um sistema, seja direção. Regras organizam, tradições preservam, mas nenhuma delas muda o coração por dentro. Até a Bíblia reconhece isso ao dizer que é possível falar de Deus sem realmente viver perto dele. Mateus 15:8. O cristianismo, no seu centro, não começa com o ser humano tentando alcançar Deus, mas com Deus se aproximando do ser humano. É por isso que Jesus não ofereceu um conjunto de normas, mas presença. O Evangelho diz que Deus entrou na história, se tornou próximo, acessível e humano. João 1:14. Jesus não prometeu uma vida sem dor, mas garantiu companhia no meio dela. Não apontou apenas um caminho, disse seu próprio caminho. João 14:6. Isso muda o foco. Menos performance, mais relacionamento. Menos aparência, mais transformação. O próprio Jesus alertou que é possível conhecer textos sagrados e ainda perder o essencial. Quando a fé vira só obrigação, ela pesa. Quando vira relacionamento, ela transforma. No fim, a pergunta mais importante não é qual religião você segue, mas quem governa suas decisões, seus valores e sua esperança. A Bíblia resume isso de forma simples. Fé verdadeira aparece na vida prática, no cuidado, na coerência e no amor vivido. Tiago 1:27. Talvez o convite seja esse: menos sistema, mais verdade vivida. Porque no fim, a questão não é o rótulo, é quem você confia para conduzir sua vida. Vivemos em uma geração cercada de recursos, informação e possibilidades, mas ainda assim com uma sensação constante de falta de paz, falta de direção, falta de descanso. É curioso como mesmo tendo tanto, muita gente vive como se algo essencial estivesse sempre escapando. Talvez por isso uma frase tão antiga continue tão atual: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Essa não é uma frase motivacional, é uma declaração de quem entendeu onde colocar confiança. Um pastor guia, cuida e assume responsabilidade. A ideia é simples: quando a vida é guiada por algo maior do que o próprio ego, o essencial nunca falta. Isso não significa ausência de problemas, significa ausência de abandono. Davi, que escreveu esse salmo, conhecia escassez, medo e incertezas. Mesmo assim, ele afirma que nada lhe faltava, não porque tinha tudo, mas porque não caminhava sozinho. O texto confronta uma ilusão comum hoje, a de que controlar tudo traz segurança. Na prática, quanto mais tentamos controlar, mais ansiosos ficamos. Quando o texto diz que nada me faltará, não quer dizer que todos os desejos serão atendidos, mas aquilo que é necessário para seguir em frente estará disponível. Talvez o cansaço que você sente não seja falta de capacidade, mas excesso de peso carregado sozinho. Confiar não é parar de agir, é parar de sustentar tudo sem ajuda. Quando o Salmo afirma que o Senhor é pastor, ele aponta para uma vida com menos ansiedade e mais consciência. Uma vida que entende limites, aceita a direção e aprende a descansar, mesmo em tempos incertos. No fim, Salmos 23:1 não fala sobre tudo, fala sobre ter o essencial. E quando o essencial está no lugar certo, o coração finalmente encontra descanso. Você já percebeu que muitas vezes o problema não é o que está
acontecendo, mas a forma como a gente enxerga o que está acontecendo. As circunstâncias não mudam, as dificuldades estão ali, mas o peso que sentimos vem da nossa visão limitada. A gente vê contas, conflitos, pressões, medos e incertezas e conclui rápido demais que está tudo perdido. Mas talvez o que esteja faltando não seja uma solução imediata, e sim clareza. Existe um episódio antigo registrado em 2 Reis 6:17, em que um homem entra em pânico ao ver um exército inimigo ao seu redor. Para ele, a derrota era óbvia, mas alguém do seu lado enxergava além do visível. A oração foi simples: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E quando os olhos foram abertos, a realidade não mudou, mas a percepção mudou completamente. Onde antes havia medo, agora havia proteção. Onde havia ameaça, havia cuidado. Onde parecia derrota, já existia vitória. Isso nos ensina algo muito prático. Nem tudo que vemos é tudo que existe. Muitas decisões erradas nascem quando olhamos apenas para a superfície. Escolhas impulsivas, relações que machucam, caminhos que parecem bons no começo, mas cobram um preço alto depois. A Bíblia resume isso de forma sábia ao dizer que nem tudo é vivido pela vista, mas pela fé. Ou, em outras palavras, pela confiança em algo maior do que o imediato. Quando pedimos clareza, passamos a enxergar melhor as pessoas, os momentos e até a nós mesmos. Entendemos quando é hora de avançar e quando é hora de esperar. Percebemos que nem toda porta aberta deve ser atravessada e que nem todo atraso é um fracasso. A sabedoria está em enxergar o essencial, não apenas o urgente. Talvez hoje a melhor oração não seja por mudanças externas, mas por uma visão mais lúcida. Quando a forma de ver muda, a forma de viver muda junto. E quem aprende a enxergar com mais profundidade, deixa de viver no medo e começa a caminhar com propósito. A gente quer força sem esforço, crescimento sem desconforto, mudança sem disciplina. Mas a Bíblia, com uma honestidade surpreendente, diz em Hebreus 12:11 que nenhuma disciplina parece agradável no momento, mas depois produz fruto. Ou seja, a sabedoria que transforma não vem de um atalho, vem de um processo. Disciplina dói mesmo, dói ajustar hábitos, dói enfrentar emoções, dói cortar excessos, admitir erros, mas essa dor não é castigo, é construção. É como o texto bíblico sugere, não é alegria agora, é fruto depois, fruto de paz, fruto de equilíbrio, fruto de maturidade, coisas que só nascem quando somos exercitados, treinados pela vida. E é por isso que a disciplina é tão valiosa. Ela te faz crescer antes mesmo de você perceber. Ela molda o que você é e fortalece o que você pode se tornar. A motivação te empurra por um dia. A disciplina te sustenta por uma vida inteira. Então, se hoje está doendo, não desanime. Dor não significa que você está falhando. Significa que você está sendo formado. E a Bíblia já sabia disso muito antes de qualquer livro de autoajuda. O fruto chega, sempre chega. Quando vier, você vai entender que cada passo disciplinado valeu a pena. Às vezes, o maior inimigo do seu futuro é o seu passado. Não é que falta oportunidade, não é que falta capacidade. É que você está tentando viver o novo, carregando o velho, como se fosse parte obrigatória da sua vida. E olha que interessante, um dos ensinamentos mais poderosos sobre isso não veio de um livro de autoajuda, não veio de um coach, não veio da psicologia moderna. Em Isaías 43:18 diz: não fiquem presos ao passado, eis que faço algo novo. Vocês não percebem? Isso aqui bate forte, porque descreve exatamente o que muita gente vive. O novo já começou, mas a pessoa não enxerga porque ainda está abraçada ao que já deveria ter sido deixado para trás. A Bíblia está dizendo algo extremamente prático para qualquer ser humano. Soltar o passado não é esquecer. E a parte mais poderosa do versículo é essa: eu colocarei um caminho no deserto e os rios em lugares vazios. Ou seja, mesmo quando tudo parece sem saída, existe saída. Mesmo quando tudo parece seco, existe fluxo. O ambiente, ele não define seu destino. Você não é obrigado a repetir a versão antiga de si mesmo. Não deixe que lembranças velhas comandem escolhas novas. Perceba as pequenas mudanças. Elas são sinais de novo recomeço. Quando você muda sua mente, você muda seu caminho. O novo não acontece quando muda o cenário. Acontece quando você decide avançar. Esse princípio é milenar, mas continua atual. Se você não solta o que já passou, você não enxerga o que está nascendo. Talvez o que você mais precisa é menos passado e mais visão. Como diz o texto, o novo já começou. A questão é
se você está percebendo. Existe um traço claro no coração que rejeita a sabedoria. Ele não quer aprender, age sem senso, fala sem entender, despreza o conhecimento e ignora as consequências. Não é falta de informação, é resistência à mudança. Esse tipo de postura fecha a pessoa dentro dos próprios pensamentos e a mantém preso ao mesmo ciclo de erros. A Bíblia observa isso de forma direta ao afirmar que os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Provérbios 1:7. O problema do tolo não é a mente. Ele confia apenas em si mesmo, reage em vez de refletir e segue sem medir o impacto das próprias escolhas. O sábio é diferente. Ele mantém um coração ensinável, não porque seja perfeito, mas porque entende que sempre há algo a melhorar. Um antigo provérbio resume bem essa atitude. Instrui o sábio e ele se fará mais sábio. Provérbios 9:9. Então a sabedoria cresce onde existe humildade. Na vida prática, isso muda tudo. Pessoas que não escutam estagnam no trabalho, nos relacionamentos e nas decisões diárias. O orgulho cobra um preço alto. Já quem aprende a ouvir transforma a correção em crescimento e conselho em maturidade. Dominar o coração orgulhoso é uma escolha diária. A Bíblia lembra que o caminho do insensato parece justo aos seus próprios olhos, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. No fim, a pergunta não é o quanto sabemos, mas o quanto estamos dispostos a aprender, porque só um coração humilde consegue sair da tolice e caminhar rumo a uma vida melhor. Existem frases que repetimos com facilidade quando tudo está bem, mas que se tornam difíceis quando a vida aperta. Uma delas diz que todas as coisas cooperam para o bem. Romanos 8:28. O desafio não está na frase em si, mas em acreditar nela quando surgem perdas, injustiças e situações que não fazem sentido. O mais honesto sobre essa ideia é lembrar que ela não nasceu em um momento confortável. Ela foi escrita para pessoas que sofriam, conviviam com medo e incertezas. Por isso, não é uma promessa ingênua, mas uma verdade registrada em meio à dor, como lemos em Romanos 8. Esse texto não afirma que tudo que acontece é bom, nem que a dor seja desejável. A própria Bíblia reconhece que a vida tem aflições. O ponto está na palavra cooperam. Ela fala de processo, não de resultado imediato. As coisas isoladamente não fazem sentido, mas podem ganhar sentido com o tempo. O bem não é conforto, é transformação. Deus não promete impedir toda a dor, mas promete não desperdiçar nenhuma. A história de José ilustra isso com clareza. O mal continuou sendo mal. O que mudou foi o que Deus fez a partir dele. Gênesis 50:20. Na prática, isso nos ensina a não exigir respostas imediatas, a não julgar todas as histórias por um único capítulo difícil e a permitir que a dor nos amadureça, em vez de nos endurecer. Nem tudo é explicado agora, mas nem tudo está perdido. No fim, essa promessa não nega a dor, ela sustenta quem continua caminhando. Quando a vida não explica, permanece essa verdade. Nada, nem perdas, nem erros, nem sofrimento é capaz de impedir que Deus cumpra seu propósito. Romanos 8:38-39.